Muito obrigado pela sua dedicação neste belíssimo trabalho de pastoral litúrgica paroquial. Nós do SAL, Serviço de Animação Litúrgica, nós ficamos muito felizes em poder ajudá-lo na preparação das celebrações dominicais de março, que será, aliás, um mês totalmente quaresmal. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar você a conhecer a página do SAL no endereço www.liturgia.pro.br. Eu gosto sempre de chamar a atenção que o endereço tem um PRO, www.liturgia.pro.br. Eu lembro também que as propostas celebrativas de todos os domingos da Quaresma, já estão disponíveis para os assinantes e usuários do SAL. Você já pode fazer o seu download, pode baixar já as propostas e já começando a tomar contato com aquilo que nós vamos celebrar na Quaresma. E como sempre eu tenho feito, fica aqui o meu incentivo para que você baixe as propostas o quanto antes por dois motivos. Pode ser que aconteça algum imprevisto, perder a proposta, mas aí haverá tempo então de entrar em contato conosco e recuperar essas propostas. E o segundo motivo é o tempo disponível de mais de um mês para você tomar contato com as propostas e já começar com uma primeira preparação. Falando das propostas celebrativas de março, eu chamo a atenção para uma particularidade na pedagogia de março de 2022. É uma pedagogia que não se restringe unicamente ao mês de março. Nós vamos considerar os 5 domingos da Quaresma, juntamente com a celebração da quarta-feira de cinzas, e também, e já aproveito para dizer, já está disponível a celebração penitencial comunitária para a Quaresma. Então isso significa todas essas celebrações que a sua equipe de celebração terá à disposição 6, 7 propostas celebrativas para preparar. Por isso, motivo para arregaçar as mangas e mãos à obra. Outra particularidade das propostas celebrativas do SAL está na inspiração da campanha da Fraternidade de 2022, com o tema Fraternidade e Educação, e depois com esse belíssimo lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Para visualizar o projeto mistagógico das celebrações quaresmais, que compreende a quarta-feira de cinzas, os domingos do mês de março e o primeiro domingo do mês de abril, todos os domingos da Quaresma, eu proponho o mesmo quadro que você vai encontrar nas propostas celebrativas dominicais da Quaresma, esse quadro que você vê aqui ao meu lado, aqui na tela. Eu gostaria que você reparasse que o tema da educação ilumina a reflexão de todas as propostas celebrativas. A iluminação é inspirada no texto da campanha da Fraternidade de 2022. E aí fica também aqui o meu incentivo para que você leia o texto base da campanha da Fraternidade de 2022. Educação tem tudo a ver com liturgia. Então vamos agora ao quadro. Na quarta-feira de cinzas, a iluminação está em educados por Deus e educados para Deus. No primeiro domingo da Quaresma, nós vamos repetir o mesmo tema, dando continuidade ao tema educados por Deus e educados para Deus. No segundo domingo da Quaresma, educar para o belo, para a beleza. Lembro que esse domingo é o domingo da transfiguração de Jesus. Terceiro domingo da Quaresma, educar para a conversão e produzir frutos. Quarto domingo da Quaresma, desafio da educação familiar. E no quinto domingo da Quaresma, educar quem errou, acolhendo essa pessoa com misericórdia. Tem ainda um terceiro aspecto que nós precisamos considerar na pedagogia mistagógica desses domingos da Quaresma.
que é a luz da misericórdia. São Lucas, que acompanha a liturgia deste ano C, é o ano litúrgico que nós estamos celebrando esse ano, é considerado o evangelista da misericórdia. E isso convida a celebrar a Quaresma contemplando o olhar misericordioso de Deus. Inspirando-nos no tema da campanha da fraternidade, isso significa educar o nosso olhar para sermos misericordiosos, como misericordioso é o olhar divino. Educar-se para misericórdia, educar com misericórdia. Este é um caminho da mística e da espiritualidade cristã. O tema da misericórdia, de sermos educados pela liturgia para sermos misericordiosos como o Pai, encontra-se nos 2 últimos domingos da Quaresma, que é a parábola do Pai misericordioso, é proclamada no Evangelho do 4º domingo da Quaresma, e depois no encontro de Jesus com a pecadora, que é proclamado no Evangelho do 5º domingo da Quaresma. E aqui tem um fato interessante, já tem acontecido em outras propostas pedagógicas, que nós sugerimos aqui no SAL a iluminação da dinâmica mistagógica a partir dos últimos domingos. Quer dizer, toda a dinâmica mistagógica da Quaresma conduz a uma meta: ser educado na misericórdia divina para sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não deixe de perceber a riqueza espiritual e celebrativa que o tema educação propõe para as celebrações quaresmais deste ano de 2022. Esta é uma riqueza que nós procuramos refletir e evidenciar nas propostas celebrativas do SAL. No tema da campanha da fraternidade deste ano de 2022, o convite da pedagogia litúrgica consiste em propor aos celebrantes que se eduquem para a misericórdia e produzam frutos de misericórdia. E para isso nós vamos contar com a mensagem do Evangelho do 3º domingo da Quaresma, a necessidade de adubar a figueira, adubar a vida com o adubo, com os nutrientes do Evangelho para produzir frutos de misericórdia. Uma vez que iniciamos considerando os 3 últimos domingos da Quaresma, vou mostrar nosso ponto de chegada. Vamos agora considerar as 3 primeiras celebrações da Quaresma. A celebração da quarta-feira de cinzas, do 1º domingo da Quaresma e depois do 2º domingo da Quaresma. Nessas 3 celebrações, é possível ver claramente a dinâmica educadora e educativa da mistagogia litúrgica. Eu repito, a liturgia tem uma dinâmica educativa que é importante na vida dos celebrantes. Educados por Deus e educados para Deus. Na proposta do SAL, a mistagogia da Quaresma, presente nas 3 primeiras celebrações, contempla a educação realizada por Deus e a educação realizada para Deus. No primeiro aspecto, educados por Deus, considera-se Deus educando o seu povo e educando pessoalmente aquele que entra no espaço divino. No segundo momento, a educação para Deus considera a ascese cristã como modo de se educar para Deus, convertendo-se continuamente aos caminhos divinos e distanciando-se de tudo aquilo que é caminho do pecado. É claro que existem vários modos de ser educado para Deus. No caso específico do contexto das propostas celebrativas quaresmais, o destaque de ser educado para Deus é o destaque que nós estamos dando à ascese cristã. Deixar-se educar por Deus e educar-se para Deus tem a exigência de colocar cinzas sobre as nossas cabeças, que é celebrado na quarta-feira de cinzas. As cinzas são um símbolo pesado, que desmascaram todas as pretensas ideias de perenidade, ideias de eternidade que são oferecidas pelo mundo. As cinzas lembram que só Deus é eterno, só Deus não passa. Por isso a importância de não cair nas armadilhas tentadoras de perenidade, de fama, de riqueza, de tudo aquilo
que não se pode sustentar por si mesmo. As tentações, que é proclamada do modo como Jesus vence as tentações no primeiro domingo da Quaresma. O segundo aspecto de educar-se por Deus e educar-se para Deus encontra-se na beleza. Deus educa pela beleza, porque a beleza atrai. E onde existe a beleza divina, ali nos deparamos com a bondade e com a verdade. Na transfiguração de Jesus, segundo domingo da Quaresma, Pedro envolveu-se tanto na beleza divina que ele exclama: é bom estarmos aqui. Ele poderia ter dito: é bonito estarmos aqui, envolvidos por toda essa luz da beleza divina. Deus educa abrindo caminhos da beleza de uma vida nova. De agora em diante, não peques mais, lá no quinto domingo da Quaresma. Deus educa na beleza, convertendo-se da feiura do pecado para a beleza da graça, converter-se da feiura de quem se alimenta com comida de porcos para a beleza de uma mesa de banquete oferecida pelo Pai, lá no quarto domingo da Quaresma. Depois vem os frutos da beleza, que são os frutos da misericórdia. Quem é educado por Deus e quem é educado para Deus é semelhante a uma figueira, terceiro domingo da Quaresma. Jesus conta a parábola para mostrar a finalidade da figueira, é produzir frutos. Uma árvore, uma vida que não produz frutos não tem utilidade. Deus educa seu povo, educa cada um de nós para produzir frutos, frutos de vida, frutos na vida. A educação divina tem um caminho e tem um mestre. O caminho é o discipulado. É onde somos educados para produzir frutos de vida e frutos para a vida. E o nosso mestre, evidentemente, é Jesus Cristo. Na Quaresma deste ano C, volto a repetir, a liturgia propõe o maior de todos os frutos da vida cristã, que é resultante do cultivo do amor, de converter-se para o amor, que é o fruto da misericórdia. É um fruto tão grande que Jesus ensina a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. A misericórdia é a essência da vida divina, é o amor que vem ao encontro de quem está na miséria. Por isso, quem é educado por Deus conduz a vida no caminho da misericórdia. No quarto domingo, que proclama a parábola do Pai misericordioso, você verá que a nossa proposta celebrativa do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, considera o desafio da educação familiar. O texto base da campanha da fraternidade estabelece a família como o primeiro local e o local por excelência da educação. E isso é desafiador. Muitas famílias falham na educação de seus filhos e filhas. Agora, na parábola de Jesus, a educação parece ter falido também. Um filho foi embora de casa e gastou o dinheiro da família com prostitutas. E aquele outro filho se negava a acolher o irmão e ainda mais agredia o pai. E descrevia o pai como injusto, que nunca deu nada para ele. O que a parábola do Pai misericordioso ensina para as nossas famílias? O que a parábola do Pai misericordioso, na ótica da educação, ensina especialmente para as famílias em dificuldades educativas? Na nossa proposta celebrativa do SAL, nós vamos mostrar que a parábola de Jesus não faz referência aos sentimentos do Pai, apenas o apresenta como misericordioso. O Pai não condena nenhum dos filhos e nem tampouco se condena culpando-se ou perguntando se errou em algum momento da educação. Apenas continua amando, que é a condição básica para misericordiosamente acolher e perdoar o filho que volta para casa. A parábola do Pai misericordioso é lida, é linda, é muito mais que bonita, ela é desafiadora. E por fim, o último domingo da Quaresma, o quinto domingo da Quaresma, que considera uma recomendação fundamental do ensino da Igreja para o processo educativo. A Igreja sempre no processo educativo dá valor à centralidade da pessoa.
O texto base da campanha da fraternidade deste ano dedica uma bela reflexão justamente do Evangelho do quinto domingo da Quaresma. Do ponto de vista mistagógico que nós estamos propondo para a Quaresma, desta Quaresma de 2022, a liturgia educa-nos a não entrar no caminho da educação punitiva, que ela é feita com julgamentos, com pedras na mão, que é envolvida no barulho de acusações, da gritaria. A proposta é se deixar educar pelo Mestre Jesus. Jesus educa aquela pecadora, não julga, silencia diante dela, escreve no chão. E depois ele conversa pessoalmente com a mulher que pecou. É interessante perceber que Deus silencia respeitosamente diante do nosso pecado. E isso é misericórdia. O silêncio é o contrário do julgamento, que ele é feito de gritarias, de acusações. O silêncio respeita a pessoa e favorece conduzir quem errou a entrar em contato com a própria vida para avaliar o pecado pessoal. Isto da parte de quem está diante de quem pecou ou de quem errou na vida. Por isso, mais que educar-se com argumentos para aconselhar, é importante educar-se para o silêncio. Quem é educado para o silêncio diante do erro do outro, aprende a desarmar as mãos e a frear a língua de julgamentos. É aquele que abre os braços e abre o coração para o acolhimento. O último domingo da Quaresma, o quinto domingo, está representado também no ícone que apresenta o resultado de uma pedagogia educativa realizada por Deus e realizada para Deus. Eu estou me referindo aqui ao cartaz da campanha da fraternidade. A educação proposta por Deus nunca fecha caminho com pedradas, sempre mostra um caminho novo, sempre oferece uma nova oportunidade, uma oportunidade que esteja longe do caminho do pecado. Vamos concluindo esta nossa reflexão mistagógica com as celebrações da Quaresma, que são iluminadas pela educação, como proposto pela campanha da fraternidade deste ano de 2022. Eu lembro uma vez mais que as propostas celebrativas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, já se encontram na nossa página e já podem ser baixadas por quem é assinante ou então por quem é usuário dos nossos serviços. E quem ainda não conhece o SAL, eu vou convidar a acessar a nossa página no endereço www.liturgia.pro.br. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.